Olá pessoal, eu sou o professor Henrique e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é filosofia. Desde que eu iniciei o meu canal, eu já fiz diversos vídeos, mas nunca fiz um vídeo específico falando sobre o que é filosofia. Então hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho, de estudar um pouquinho o que é filosofia. Prontos? Vamos lá? Por que filosofia? Você já se perguntou o que significa filosofar? Por que essa busca por entender o mundo e a nós mesmos é tão importante, mesmo que seja nos dias de hoje, no século XXI? A filosofia é um campo que surgiu da curiosidade humana sobre questões fundamentais da existência. Ela é a busca por entender o que é verdade, o que é o bem, o que significa ser justo. Questões que influenciam a vida de cada um de nós. Desde a antiguidade, pessoal, a filosofia tem sido a base para áreas de conhecimento que usamos diariamente, como a ciência, como a ética, a política e a lógica. Então, entender o que é filosofia é como entender um pouco sobre o fundamento do nosso próprio pensamento. E a origem da palavra filosofia, a origem e significado da palavra filosofia. A palavra filosofia, ela deriva do grego, onde philo significa amor e sofia significa sabedoria. Assim, filosofia é amor ao saber, amor ao conhecimento. E esse amor ao saber implica algo profundo, uma busca constante por entendimento, uma curiosidade pelo desconhecido e pelo que não é óbvio. É como a criança que sempre está fazendo a pergunta: por quê? Por quê? É uma busca incessante por entender melhor o mundo ao nosso redor. E quais que são os ramos da filosofia? A filosofia, ela é vasta e se desdobra em diferentes ramos, cada um com seu foco de estudo. Por exemplo, nós temos a metafísica. A metafísica é o estudo do ser e da realidade. Perguntas como: o que é a realidade? Ou o que existe além do que vemos? E a epistemologia? A epistemologia é o estudo do conhecimento. Como sabemos o que sabemos? Ou qual que é a diferença entre uma crença e um conhecimento? E a ética? A ética, ela é o estudo do bem e do comportamento moral. O que é bem? Ou como que nós devemos nos agir no nosso dia a dia? E a lógica? A lógica é o estudo do raciocínio correto. A lógica nos ajuda a entender as regras do pensamento, como argumentar de forma mais clara, de forma mais coerente. E a estética? A estética é o estudo da beleza e da arte. O que é belo? Ou por que nós nos emocionamos com certas obras de arte? Então, pessoal, resumindo, a filosofia se aproxima da nossa vida ao buscar respostas para todas essas perguntas que ainda são muito importantes, mesmo hoje, no século XXI. O objetivo da filosofia, portanto, é questionar e compreender. Então, o foco da filosofia não é ter respostas prontas, mas entender de forma mais profunda o que significa viver, o que significa conhecer. Filosofar é questionar o que parece óbvio. Sócrates dizia que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. O questionamento, então, ele nos ajuda a entender a realidade além das aparências. A filosofia nos ensina a pensar e não a aceitar tudo de forma passiva. Ela nos dá ferramentas para sermos mais críticos e também mais reflexivos no nosso dia a dia. E como que a filosofia pode ser aplicada na nossa vida, de forma prática? Então, além de ser uma disciplina acadêmica, a filosofia é uma prática que pode mudar o nosso jeito de viver. Por exemplo, a filosofia estoica nos ensina o autocontrole, nos ensina a serenidade,
valores que nos ajudam a lidar com as dificuldades que nós temos diariamente. Pessoal, ser um filósofo não é algo que acontece somente dentro das universidades, mas algo que fazemos ao refletir sobre o sentido da vida, sobre os nossos valores e como que nós devemos viver. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a filosofia no nosso cotidiano, a filosofia no nosso dia a dia. Mas afinal, onde a filosofia aparece no nosso dia a dia? Uma excelente pergunta. Por exemplo, a ética, ela vai nos guiar na tomada de decisões corretas, seja nas redes sociais ou até mesmo no trabalho. Já a epistemologia, ela está na nossa busca por entender o que é verdade entre tantas informações. Bem, vamos pensar aqui um pouquinho. Quando você se pergunta se algo que ouviu é verdade ou não, ou se deve realmente acreditar em algo, isso é filosofia no seu dia a dia. A filosofia pode enriquecer as nossas vidas. Ela nos ajuda a entender quem somos, o que queremos e como podemos contribuir para o bem comum. A filosofia, então, ela nos convida a não apenas viver, mas a viver de forma consciente, com mais compreensão e também com mais propósito. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para que você não perca nenhum vídeo, compartilhe com os amigos que também gostam de filosofia e não esqueça também de deixar aquele like que ajuda bastante o nosso canal. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!